Olá, meus queridos alunos do curso de Direito, tudo bem com vocês? Quero desejar a vocês uma ótima semana, quero desejar a cada um de vocês uma noite abençoada, quero desejar a vocês as melhores coisas da vida, quero desejar que vocês tenham muita ciência para a vida, quero desejar o melhor da vida para você, para a sua família. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos, durante a aula de hoje, abordar a última temática proposta, prevista dentro da nossa emenda do curso de Direito, primeiro ano, Filosofia do Direito, o tema chamado a teoria da tridimensionalidade do direito. Essa teoria proposta pelo grande jurista Miguel Reale, autor nacional nosso, prata da casa, como nós falamos, grande pensador, grande escritor. E nós queremos desenvolver durante esse nosso momento de aula o que Reale pensou sobre essas várias dimensões do direito. Um adendo antes até de iniciar a questão e a exposição da teoria do Reale. É muito bacana na academia, principalmente para os alunos que estão iniciando na academia, a gente perceber que a academia é um lugar de grandes discussões e de grandes construções acadêmicas. Ao mesmo tempo que ele é um espaço dialético, ele é um espaço que, num primeiro momento, aparenta ser até assim, de grandes divisões ideológicas e até mesmo epistemológicas. A academia, a faculdade, ela permite vários olhares sobre várias dimensões do direito. Eu tinha um professor há muitos anos atrás, professor de filosofia, na verdade professor de ontologia, que ele dizia assim que a unilateralidade mascara o todo. Quando você vê uma coisa apenas de um lado, você mascara a totalidade, ou você não vê o todo na sua integralidade. Então a academia permite você ter vários olhares, permite você cercear as várias realidades do direito sob vários aspectos, vários olhares e várias dimensões epistemológicas. E o Miguel Reale, que apresenta a teoria da tridimensionalidade do direito, parece meio matemático, né? Ele realmente assim, ele apresenta essas três dimensões que o direito tem, que no olhar dele é necessário e é fundamental para a compreensão ampla e pura do direito. De uma certa forma, quando você lê a teoria da tridimensionalidade do direito, você com certeza vai perceber que Reale ele tem um olhar, ele tem uma visão, e nos seus escritos você percebe isso, que seja o justnaturalismo, seja a teoria normativista do Kelsen, elas correm o risco de ter apenas um olhar do direito. Ou, no pensar de Reale, isso seria uma visão bastante unilateral, o que comprometeria a visão do todo. Nós sabemos que Miguel Reale, quando ele, em 1968, ele começou em 1940, mas assim, produz desde 34, mas em 40 ele apresentou a teoria da tridimensionalidade do direito, e em 68 realmente na sua obra Teoria do Direito e do Estado e Fundamentos do Direito, ali ele explicitou efetivamente o que ele pensava, o que ele
compreendia e, sobretudo, o que ele propunha sobre o tema teoria da tridimensionalidade do direito. É importante lembrar também que o professor Miguel Reale foi professor de direito, foi filósofo, foi político, foi professor universitário e, claro, poeta. É importante lembrar também que ele foi supervisor da comissão elaboradora, do Código Civil Brasileiro de 2002, cujo projeto depois foi sancionado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, tornando-se lei, novo Código Civil, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003. Morreu em 2006, um homem que esteve assim intelectualmente envolvido com as questões do direito na vida nacional. Aí vem a pergunta: o que é a teoria da tridimensionalidade? O que Reale pensa dessas três dimensões do direito? E ele diz assim que para que nós possamos compreender a totalidade do direito, ele precisa ser visto sobre três angulaturas, três vieses. O viés sociológico, e nesse viés sociológico ele associa os fatos à eficiência do direito, tá? Então é um viés onde eu preciso compreender efetivamente o fato e a eficácia do direito na compreensão desses fatos. A dimensão axiológica, ou em outras palavras, a dimensão de valores. O que está íncito como valor ou presente como valor? O que está associado a valores e aos fundamentos do direito ao fazer a análise desses fatos? Por favor, não esqueçam disso, dessa vinculação entre a questão sociológica e axiológica. E por último, ele diz que é necessário, nessa perspectiva, integrar a concepção normativista ou do normativismo ou do aspecto da norma, associando as normas à vigência do direito. Então, vamos discorrer agora essas três dimensões. Para Reale, o direito seria composto da conjugação, mas ele diz assim, que é uma conjugação harmônica entre essas três dimensões: a fática, a questão sociológica, a questão axiológica dos valores e a questão normativa relacionada à norma. E aqui aparece uma coisa muito curiosa na obra de Reale. Ele diz que ele usa um conceito meio que marxista, o conceito dialético. Mas nós sabemos que o conceito marxista de dialética é de divergência, é de antagonismo. Ele diz não, essa conjugação harmônica entre essas três dimensões, a fática, a axiológica e a normativa, elas têm uma dialética de implicação. E ao mesmo tempo elas têm uma dialética de polaridade. Ou em outras palavras, todo fato, acontecimento, ação, sob o olhar da norma jurídica, possui um valor. E para tal, uma determinada norma jurídica. Olha que bacana. Olha que bacana. Vou repetir. Para compreender uma dimensão, vamos pensar assim, essa dimensão jurídica, ele diz assim que o homem do direito, ele precisa fazer assim, essa dialética, procurar compreender essa implicação e ao mesmo tempo essa polaridade entre elas,
Ou em outras palavras, essa conjugação harmônica dessas três dimensões. Então ele diz assim que, primeira polaridade, todo fato, qualquer fato que é passado, que é visto, que é analisado pela perspectiva do direito, ele tem uma relação, ou ele traz dentro de si, ele traz no seu bojo uma factualidade. Ou em outras palavras, ele precisa ser compreendido na sua dimensão sociológica. Mas, quando esse ato ou esse fato, essa factualidade, ela é verificada sob o olhar do direito, Reale diz que é preciso compreender também esse outro polo, essa implicação dialética, a questão axiológica, ou em outras palavras, a moralidade ou o moralismo que existe, não moralismo no sentido de uma concepção negativa ou subjetiva ou pejorativa, mas um olhar moral sobre o que esteve presente nesse fato, ou em outras palavras, que valores morais estiveram presentes quando esse sujeito, esse agente, ao realizar esse fato, teve. Por último, essa outra polaridade, essa outra dialética de implicação, ele diz que a norma jurídica vai olhar a questão sociológica e a questão axiológica dentro de um olhar jurídico. Ou em outras palavras, não se pode dissociar nenhuma nem outra, com o risco de se ter uma visão meramente unilateral da concepção do direito. Ele diz, não, é tridimensional, ela é dialética de implicação, elas se imbricam entre elas, elas são harmônicas, existe uma conjunção, uma conjugação harmônica entre elas, para que você tenha, diz Reale, uma visão ampla da concepção do direito. Claro que é importante lembrar que quando Reale apresentou a teoria dele, estava em alta, em voga, a teoria de Kelsen. Quando Kelsen propunha a norma pela norma, a autoridade como responsável pela ordem social ao apresentar a norma, bastava isso. E no campo do direito isso causou uma certa, digamos assim, foi meio que revolucionário, foi meio que inovador, principalmente quando ele dizia, ao mesmo tempo que ele resgatava as concepções marxistas da dialética, ele, como falar assim, ele fez uma virada semântica dizendo que essa dialética é uma dialética de implicação, para se compreender um fato jurídico, para você compreender uma realidade jurídica, eu preciso dessa tridimensionalidade. A questão factual, a questão axiológica e o olhar da norma jurídica. É importante lembrar na concepção, quando ele fala dessa conjunção harmônica, dessa dialética de implicação, ele vai um pouquinho mais a fundo para tentar compreender por que existe esta polaridade, por que existe essa implicação. Então vejam, quando Reale diz que essa primeira dimensão dessa tridimensão do factual, do fático, do sociológico, ele diz que o direito, ele tem o seu nicho no social. Mas ele diz que o direito, ele traz, quando ele faz essa análise
do ponto de vista factual, ele diz que o direito traz um resquício histórico. Ou, em outras palavras, todo e qualquer fato que vai ser objeto de uma concepção e análise jurídica, ele traz uma história atrás de si, ele tem um contexto social onde o sujeito, o agente deste fato, ele está envolvido. Interessante, né? Muito bacana. Eu me encanta, bem sincero assim, eu me encanta quando eu olho o pensamento do Reale, como ele chama a atenção assim que o direito, quem trabalha com direito, ele precisa entender de homem. O operador do direito, o profissional do direito, precisa ser um antropólogo de carteirinha. Ele precisa ter uma concepção histórica da vida. Ele precisa ter uma visão social da vida. O homem do direito não pode ser um cara alienado do seu tempo, da sua história, das histórias do seu país, das lutas sociais do seu país, das conquistas legais do seu país, enfim, da sua história. Por isso que Reale diz que o direito ele é fático, ele está embrenhado, ele está imerso nessa história do nosso país, ele está imerso na história desse sujeito que vive numa realidade social. Então não é algo assim, simplesmente que onde a norma verifica e ponto. Não, Reale diz que o homem do direito precisa ter este olhar humano. O homem do direito precisa ter este olhar para a compreensão de uma realidade humana dentro de uma história. Fantástico. Eu me encanta isso. Por isso que eu vejo essa concepção de Reale como uma visão muito bacana do direito, mais do que uma visão meramente normativista, uma visão meramente receituária do direito, mas um olhar amplo da factualidade da vida, do homem e da história. Depois, uma outra dimensão dessa tridimensão, eu diria, um outro polo que se liga a esse, são as questões axiológicas, ou as questões onde estão presentes os valores buscados pela sociedade. E isso é tão complexo, é tão subjetivo, ao mesmo tempo importa na compreensão o que são valores, o que é ética, o que é moral, o que esteve presente como valores da parte do agente no momento daquela ação, de que forma a própria sociedade viu o fato em si. Então veja, Reale diz que é o olhar de valores ou com as questões axiológicas que vai olhar a factualidade nessa visão de nicho social e de nicho eminentemente histórico. São os valores, são os costumes. E por último, é claro que Reale, como bom pensador do direito, ele vai dizer que a outra ponta do tripé dessa tridimensão, ou dessa tridimensionalidade, ela implica uma outra realidade, que é a questão, óbvio, a questão normativa. Ou seja, de que forma o ordenamento jurídico, a positivação da lei, ou a positividade da lei, vai fazer toda essa leitura. Então veja, Reale, ele, de uma certa forma, parece até um pouquinho simplista, mas Reale, ele faz assim, uma leitura bastante ampla, bastante complexa,
ao mesmo tempo que ele percebe a importância da necessidade da normatividade do ordenamento do direito, do ordenamento jurídico, ele chama atenção para a importância da compreensão factual e axiológica. E é curioso e importante até a gente lembrar, quando você estuda Reale, que ele diz que entre o primeiro, a questão factual, e a questão axiológica, existe uma constante, e ele usa essa palavra, uma constante comunicação. Tá? Uma constante, isto é, parece que as questões sociais e axiológicas no pensar de Reale, elas se comunicam o tempo inteiro, originando daí essa terceira dimensão, ou esse terceiro relacionamento com a questão do ordenamento jurídico. Por isso que ele diz que é até assim um termo que ele usa, né? Essa comunicação entre essas três dimensões, ele chama de dialética de implicação-polaridade, ou dialética da complementariedade. Bacana, né? Então elas é uma dialética, tá? Mas ao mesmo tempo elas se implicam e elas são polares, vários polos, várias ligações. Mais ainda, para Reale, essa dialética, ela consiste, olhe bem aqui. Para Reale, esta dialética consiste na percepção de que fatos e valores estão constantemente relacionadas na sociedade de maneira irredutível. Isto é, parece que esses dois polos, eles são assim, eles se atraem de forma muito forte. Ele diz que de uma maneira irredutível e ao mesmo tempo de mútua dependência, quase a dizer assim que as questões axiológicas, elas são decorrentes de uma visão factual, histórica, social, e as questões sociais, históricas, geram valores axiológicos. Parece, e aí ele diz que existe essa implicação, esta polaridade. Por isso que, para ele, onde quer que haja um fenômeno jurídico, qualquer um deles, há sempre e necessariamente um fato subjacente, um fato econômico, um fato geográfico, um fato demográfico, um fato técnico, um fato político, um fato individual, um fato familiar. Na verdade, é algo fático e sociológico. Mas, junto com esse fato, existem valores que conferem determinada significação a esse fato, a esses fatos, inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo. Isto é, ele age por que motivo? Por que razão? E claro, dentro desta polaridade, implicação, dependência, é claro que todo fenômeno jurídico, é óbvio, tem também uma regra ou norma que representa a relação ou a medida que integra um daqueles elementos ao outro. Ou, em outras palavras, para Reale, de que forma a norma jurídica vai fazer, em que medida a norma jurídica vai fazer a integração
entre fatos e valores. Para Reale, é importante lembrar que fato, valor e norma não existem separados uns dos outros no fenômeno jurídico, mas para Reale eles coexistem numa unidade completa, concreta, real. E não só exigem reciprocidade, mas o bacana disso é que, desculpe o barulho aqui, os meus cachorros brigaram aqui, tá, pessoal? Desculpe, tá? Voltando, o fato, o valor e a norma, eles coexistem numa unidade concreta, mas eles não são apenas recíprocos, mas Reale diz que fato, valor e norma, eles estão assim ligados como elos, como ganchos do processo, de tal modo que a vida do direito, olha que bacana, de tal modo que a vida do direito resulta na interação dinâmica e dialética dos três elementos que a integram. Incrível, né? Então ele diz que se você quer ser um grande jurista, se você quer ser um grande advogado, se você quer ser um grande profissional do direito, que trabalha com direito, ele vai dizer assim que você precisa trabalhar com esta unidade concreta, isto é, trabalhar com esses elos do processo, de modo que o direito ou a vida do direito resulte nessa interação dinâmica. Compreender questões sociais, axiológicas e normativas. É importante lembrar também, quando nós até já falamos isso, que quando Reale discute essa questão factual, axiológica, e é importante lembrar aqui que, para Reale, o direito ele é um fenômeno histórico. Então, ele é um fenômeno histórico. Mas, ao mesmo tempo, nessa historicidade, ele apresenta uma dinâmica constante axiológica, imersa em uma realidade cultural, pois essa realidade cultural nada mais é do que o resultado da experiência do próprio homem vivendo em sociedade. Por isso que ele diz que esta bilateralidade é essencial no direito. E essa bilateralidade, e ele diz que é uma bilateralidade atributiva, é específica do fenômeno jurídico, uma vez que apenas ele confere a possibilidade de se exigir um comportamento. Eu acredito muito, pessoal, assim que para nós que trabalhamos do direito, que trabalhamos com o direito, me parece assim muito oportuna essa visão do Reale, me parece assim muito pontual, porque ele diz assim que essa composição, isto é, essa junção fato, valor, norma, essa composição integrada pela simples humanidade dos fatos históricos e aos aspectos históricos do direito e aos aspectos da norma são o cerne da sua teoria. Espero ter contribuído com vocês. Desejo uma boa semana. Fiquem com Deus. Estou, claro, sempre à disposição
Ficarei muito honrado se vocês questionarem a minha fala. Vou deixar junto a este vídeo outros vídeos complementares que possam auxiliar, links de vídeos complementares que possam apresentar outros e novos olhares sobre essa grande e oportuna teoria tridimensional. Fechamos assim a teoria tridimensional: a norma, o valor e o fato, ou o fato, a norma e o valor. Eles são interligados, eles estão nessa dialética de implicação, mas ao mesmo tempo nessa conjunção para a compreensão do fenômeno jurídico. Ok, pessoal? Um grande abraço, boa semana, bons estudos.